Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no Sermão da Montanha. Deus fala através da tua palavra e aviva em nós o teu querer. Glorifica o teu nome em nossas vidas e que nós glorifiquemos através das nossas vidas o teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus, capítulo de número 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada num monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, abençoa a tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Quando Jesus falou esta palavra, ele falou a uma audiência, um auditório, aquelas multidões que estavam presentes, eram de uma determinada cultura, de uma única cultura, a cultura judaica. A cultura judaica daquele tempo, daquele período. Eram judeus que ouviram, eram os filhos de Abraão que escutaram estas palavras que hoje nós a ouvimos pela fé, como vindas da própria boca do Senhor Jesus. Porque quando eu leio as Escrituras, quando eu escuto as sagradas Escrituras, o texto que Jesus nos fala, tomo pela fé, como se ouvisse a própria voz do Senhor a falar conosco. Mas quando Jesus disse terra, para aquela gente terra, era um entendimento um pouco distinto do que hoje, quando falamos a terra para nós. Porque nós entendemos uma coisa muito mais ampla do que eles entendiam. Era um entendimento um pouco mais restrito, porque quando o judeu falava da terra prometida, falava da terra da promessa. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, aqueles que escutaram entenderam que eles eram o sal da terra da promessa. Eles entenderam esta palavra totalmente relacionada ao seu povo, à sua gente. Quando Jesus diz luz do mundo, a palavra mundo, que é a palavra que João, inspirado pelo Espírito, escreve dizendo Deus amou ao mundo. Esta sim é uma ideia muito ampla, muito restrita. Nela está incluído simplesmente toda a criação. Quando um judeu ouvia a palavra mundo, ele entendia toda a criação, todos os homens, todas as nações, a natureza, tudo que há,
tudo que existe, todas as estrelas, todo o espaço, o sol, a lua, o mar, tudo que Deus criou, toda a criação, Jesus estava dizendo, e eles entenderam isso, vós sois a luz. Ou, em algumas versões, mais fiel ao texto, os luzeiros, as lâmpadas deste mundo. Ainda uma versão muito interessante traduz como, vós sois as tochas. E quando se acende uma lâmpada, e quando se acende uma tocha, quando há escuridão. Não se acende uma lâmpada, não se acende uma tocha em plena claridade. Mas quando há escuridão, Ele nos chamou para que a escuridão apenas intensifique mais o brilho de nossa luz. Apenas intensifique mais o brilho de cada um de nós. Mas uma coisa bem interessante é sobre o evidenciar, o aparecer. Isso foi uma das coisas que, para mim, eu não sei se para você, mas para mim, caiu como um peso de revelação. Porque Jesus fala, não se pode esconder. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens, diante do mundo. Mesmo na ideia de mundo, como nós entendemos, o mundo jaz no maligno. Nós temos que aparecer. Nós temos que nos evidenciar. Nós não podemos, volto a dizer, nos esconder. Eu não posso me ocultar. Jesus quer que tanto eu quanto você possamos ser evidentes e, como evidentes, nos tornarmos evidências do reino de Deus diante deste mundo. Ele não quer que eu me esconda. Ele não quer que você se esconda. Ele não quer que nós nos ocultemos. Ele não quer que nós, como luz, estejamos debaixo, mas estejamos no alto. E ele diz que é uma verdadeira impossibilidade. Há uma verdadeira impossibilidade de nos ocultar. Não podemos nos esconder. E você dirá, mas o que é isto de revelador? Não, isso não é revelador. O que é revelador é como devemos nos portar dentro. Isto é como devemos nos evidenciar fora, mas e dentro, e na terra, e na igreja, e no ministério, e com o povo de Deus. Nós somos sal. E sal some. Você pode dizer amém a isso? Sal desaparece. Mas quando ele desaparece, quando o sal não é mais visto, ele é sentido. Isso para mim é que foi um peso de revelação. Porque no momento em que o sal não é mais visto, ele é provado, ele é sentido, ele é experimentado, ele transmite sabor. Enquanto o sal está sendo visto, enquanto eu enxergo o sal, ele não está transmitindo sabor, mas um momento em que ele
se mistura, no momento em que ele desaparece, no momento em que ele se dissolve, ele transmite sabor. Dentro da igreja, dentro do ministério, nós deveríamos estar mais preocupados em afetar do que em aparecer. Que eu diminua, disse João, e que ele cresça. Nós deveríamos estar preocupados em sumir, mas em transmitir sabor, em transmitir características, em afetar, em influenciar, em produzir reações. O sal produz reações, seja ela qual for, seja ela sede, seja ela de prazer, seja ela qual for. Mas outra coisa importante é que isto tem que estar na medida certa. Porque sal fora da medida certa é insuportável. Então, saiba do seguinte: nós temos que afetar, nós temos que salgar, mas nós temos que salgar na medida certa. A igreja tem que aprender, você, nós temos que aprender a sermos equilibrados, a sermos temperantes. Tempero é algo bom, tempero é algo agradável, mas desde que seja na medida certa. Pimenta, para alguns, é muito gostoso, mas se você não é o pastor Edson, que suporta chumbo derretido, porque é baiano, tome cuidado com a pimenta. É um tempero, nós temos que ser um tempero. E se nós temos que ser um tempero, nós temos que ser temperantes. E sabe o que é ser temperante? É ser equilibrado. Ser equilibrado. A Bíblia diz: seja conhecido diante de todos a vossa moderação. Moderação é algo que nós precisamos viver. Mas eu volto à questão do sal. Eu volto à questão do sal, que nós temos que aprender como igreja, dentro da igreja, a desaparecer, mas a dar sabor. Ninguém, mesmo o sal grosso, ele vai lentamente desaparecendo. Sabe, quando você come desculpe-me, porque já estamos chegando perto da hora de comer, mas quando você come um bom churrasco, mesmo que esteja com sal grosso, o interessante é quando ele vai desaparecendo e ele entra nas fibras, quem gosta de carne? Meus irmãos, quando eu viajo por aí, tem gente que cisma que eu gosto de peixe. Eu não sei por que isto. Porque quem gosta mesmo de carne não gosta tanto. Peixe é bom, peixe é saudável, peixe deve ser comido. E para alguns peixe é extremamente maravilhoso. Há peixes fantásticos. A gente que ama sardinha, eu detesto. Eu não suporto sardinha. Não é o sabor da sardinha, é aquela coisa esquisita da sardinha dentro dela. Não, isso não vai muito comigo. E sabe, eu confesso, o meu problema com peixe é preguiça, é espinha.
eu tenho aquela coisa de tirar. Você quer ver um peixe que eu gosto? O dia que você me convidar, isso chama-se oferecimento, né? O dia que você me convidar para comer um peixe, saiba dos que eu gosto, é daqueles peixes que ninguém quer pagar. Robalo, o nome é certo, robalo. Você já viu o preço do robalo? Ele é o nome mais perfeito que existe. Eu gosto daqueles peixes, se for um filé e tudo mais, aí eu digo, isso é peixe, isso é bom, isso é bom. Existem outros bons, mas eu gosto de carne. Se você quer me deixar feliz, carne, vermelha, vermelha. E quando o sal penetra, quando o sal derrete, quando ele some e se mistura à carne, gente, que coisa maravilhosa que fica aquilo. Tá bom, nem todo mundo gosta, mas eu amo, acho uma delícia. Porém, se você pega aqueles tacos enormes que ficam de sal grosso, sabe, muito lugar exagera no sal grosso, principalmente na churrascaria, por um só motivo, para que você tome refrigerante. É por isso, para que eles vendam mais, porque o grande lucro está no refrigerante. Aliás, eu não sei se é verdade, me disseram que o maior lucro percentual está no cafezinho. Quando você toma o cafezinho, porque o preço que eles gastam para fazer o cafezinho e o preço que eles cobram por um cafezinho dá um lucro tremendo. Então, quando você tomar um cafezinho da próxima vez, então diga, agradeça a mim, porque eu estou tomando um cafezinho, eu estou te dando grande lucro. O sal tem que sumir, mas o gosto tem que ficar. Um dia todos nós passaremos. Quando você passa dos 50 anos, como é o meu caso, hoje nós vamos estar celebrando o aniversário da tia Ruth no final do culto. Ela já passou dos 100, na realidade já dos 105, ela completa 106, morra de inveja, né? 106 anos. Mas quando você passa dos 50, parece que alguma coisa muda em você, que você percebe que você começou a descer. Você sente coisas diferentes no seu ser. E você percebe que você não durará para sempre. Todos nós um dia passaremos, mas que quando passarmos, que não se sinta que só estivemos aqui de passagem. Que realmente, não mais presentes, que possamos deixar um gosto. Isso se chama legado. Que possamos deixar um gosto. Meus pais não estão mais presentes. Meus avós não estão mais presentes. Mas eles continuam me afetando. O gosto que eles me transmitiram, o sabor que eles deixaram em mim, permanecem. Quantas vezes eu me pego vendo e pensando e reagindo como meu pai me falava, como minha mãe me falava. Quantas vezes eu encaro as coisas no enfoque que meu avô encarava, que minha avó encarava, porque eles me afetaram. Eles deixaram, eles se foram, mas eles deixaram um sabor em minha vida. Eles foram sal em minha vida. Eles foram sal na medida certa. Eu sou eu tenho as minhas características. O sal transmite, o sal
é poderoso, mas ele deixa, quando colocado na medida certa, ele deixa tudo com o seu sabor, mas salgado. Não excessivamente salgado, porque se for excessivamente salgado, não se sente mais nenhum outro sabor, só o de sal. Mas eles souberam me afetar, e nós temos que saber afetar as gerações futuras, nós temos que saber deixar um gosto que deixará tudo melhor. Essas coisas que dão gosto, elas deixam tudo melhor. Os temperos, o sal, o açúcar, elas deixam tudo melhor, desde que transmitidos com equilíbrio. Eu não estou para transmitir a uma geração de modo a anular a uma geração. Eu estou para transmitir a uma geração de modo a somar a essa geração. Isso é ser sal. Vós sois o sal da terra. É necessário desaparecer, mas é necessário transmitir sabor. Mesmo que eu não seja visto, eu sou percebido, eu estou presente, sem necessitar ser visto. Há muita gente que, para estar presente, tem que ser vista, mas pessoas que afetam, pessoas que influenciam, não precisam ser vistas, é percebida a sua influência, é percebida a sua presença. Você não precisa ver numa comida que o sal está lá, para saber que ele está lá. Na hora que você prova, você sabe, o sal está aqui. Ele se faz presente aqui. Eu percebo a sua presença não por ver, por sentir. Será que nós estamos sendo assim? Será que nós estamos sendo sentidos? Será que nós estamos afetando, estamos influenciando? Será que nós estamos fazendo isto dentro, especialmente, da casa do Senhor? Mas, às vezes, o que percebemos é uma necessidade justamente ao contrário. Uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser notado, uma necessidade de ser evidenciado. Olhem todos para mim, vejam todos a minha pessoa. Quantas vezes nós estamos assim, mais com uma cultura de popstar do que realmente a cultura do reino de Deus. Jesus, quando falou àquelas pessoas, eu volto a dizer, vós sois o sal da terra. Eles entenderam que Jesus estava falando da realidade deles. Eles não começaram a pensar em outras nações e outros povos. Eles começaram a pensar na herança deles. Eles começaram a pensar na terra da promessa. Eles começaram a pensar nos limites deles. Eles começaram a pensar dentro das fronteiras deles. Eles começaram a pensar dentro da realidade deles. Às vezes, dentro da igreja, nós estamos com uma visão muito só externa, muito só para fora. Mas nós temos que ter uma visão para dentro de nossas casas, para dentro de nossas pessoas, para dentro de nossas igrejas, para dentro dos nossos ministérios. Nós temos que também entender como devemos agir dentro das nossas fronteiras, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas realidades. Como devemos agir? Devemos ser sal ali. Para o mundo, para tudo que é externo, devemos ser luz. Mas a luz nem sempre é amada.
tudo depende do que a luz revelar. A Bíblia diz que Jesus era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, iluminou. Mas os homens odiaram, porque as obras que eles faziam nas trevas passaram a ser reveladas. Antes eram ocultadas pelas trevas as más obras, mas uma vez que houve a luz, uma vez que incidiu a luz, foi evidenciada, veio à tona, veio à realidade. Então foi odiada, e eles quiseram o quê? Apagar a luz. Quando a luz te desagrada, o que você deseja fazer com a luz é apagar a luz. Então, por ser luz, não quer dizer que vamos ser queridos de todos. Tudo depende do que nós vamos revelar. Revele a alguém o erro desse alguém, para você ver como ela vai ficar contente com você. Nem sempre elas ficam contentes. A Bíblia diz que o sábio, quando você repreende, o sábio se torna ainda mais sábio, porque ele aprende diante da repreensão. Mas, meus irmãos, isso não quer dizer que é agradável. Não é agradável. Eu me considero uma pessoa muito bem casada e considero a minha esposa ainda mais bem casada. Mas, mesmo sendo tão bem casadas, quando nós temos que dizer verdades uns aos outros, quando Luiziana tem que revelar a mim os meus erros, e quando eu tenho que revelar a ela os seus erros, não pense que ela receberá, ou que eu receberei, isso dizendo: meu amor, que coisa boa que você está me dizendo. Porque na hora que te revelam os teus erros, na hora que lançam luz sobre o que você está fazendo de errado, isso é extremamente incômodo. Isso é extremamente desagradável. Se você for sábio, você muda. Mas a primeira reação que você tem é apagar a luz. A primeira reação que você tem é de alguma maneira parar com aquilo. Eu sei. Alguns, se você é como eu, você sempre sabe. Então, a sua esposa te diz: você está errado em fazer isso. Eu sei. Então, por que não muda? Essa é a verdade. Mas sabe. E naquela hora, a resistência que nós temos é parar, é frear. Nós somos a luz. Nós podemos, a Bíblia diz que lutaram, mas não puderam prevalecer. As trevas lutaram. O que as trevas tentaram fazer com a luz? Apagá-la. Nós teremos uma luta para brilhar. Seja íntegro num lugar de desonestos. Fale a verdade no meio de mentirosos. Por vezes, meus irmãos, nós não somos nem convidados em alguns ambientes, porque quando você tem um perfil de integridade, de honestidade, que eu espero que todos nós tenhamos, você se torna um padrão de comparação. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção no trecho das Sagradas Escrituras que fala do endemoniado gadareno, que era um tormento na região, um homem que todos temiam, um homem violento e de extrema força, de força sobrenatural. E Jesus então um dia passa por aquele lugar, o flagelo daquele lugar era aquele homem. E Jesus então liberta aquele homem. E o que as pessoas daquele lugar fizeram com Jesus? Vá embora, por favor. Era para eles receberem Jesus com grande alegria.
É para eles receberem Jesus com felicidade. O problema que nós tínhamos aqui, agora acabou. Mas sabe, o gadareno também é útil para as consciências cauterizadas. O gadareno é útil porque o gadareno é tão mau, o gadareno é tão ruim, o gadareno é tão baixo, que eu não sou tão ruim assim. Você sabe, eu sempre digo, para que um gordo se sinta magro, ou mais magro, rapidamente, basta ficar do lado de uma pessoa muito mais gorda que ele. Que na mesma hora ele olha e diz, meu Deus, até que eu estou bem, eu não estou tão ruim assim. E quando você tem um gadareno, um homem endemoniado àquele nível, veja, legião, cheio de demônios, você olha para você, bem, pelo menos eu não sou o gadareno. Eu não sou o melhor dos homens, mas não sou tão ruim assim. O gadareno me ajuda a me sentir melhor. Quando Jesus tira o gadareno, eu tenho que enfrentar agora a minha realidade. Agora eu não tenho mais o gadareno para dizer, eu pelo menos melhor do que esse eu sou. Imagine o gadareno ficar normal. Como o Senhor pode fazer uma coisa destas? Agora eu não tenho mais a minha desculpa. Eu não tenho mais em quem me comparar para dizer, eu sou uma boa pessoa. Compare-me a ele. Compare-me a ele. Veja se eu não sou uma boa pessoa. Olha como ele é terrível, quantos demônios ele tem. Essas pessoas, por uma mescla de motivos, pediram a Jesus para que Jesus saísse, para que Jesus não estivesse ali. Mas, meus irmãos, Jesus soube lidar muito bem com a rejeição. Sabe, Jesus não saiu dizendo, amaldiçoados sejam vocês, ou dizendo, nunca mais eu volto. Jesus simplesmente disse, tudo bem, e desceu para Decápolis. Porque para cada cidade que te rejeita, há 10 cidades que te esperam. De modo que nós temos que saber lidar com a rejeição. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Como sal, devemos sumir e somente dar sabor. Mas como luz, devemos brilhar. Mas não para sermos vistos. Para que outras coisas sejam vistas. Para revelarmos outras coisas. A luz não está para ser vista, a luz está para que outros vejam. Aprendamos a ser sal e aprendamos a ser luz. Amém? Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer sobre nós a capacidade de, como sal, mesmo não sendo vistos, sermos sentidos, a capacidade de, como luz, fazer com que outros vejam, outros possam ver. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.